Chegou ao fim para o Filipe Luís, não pode mais errar. Nota oficial no Flamengo, absurdo e teve muita cobrança. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo pelo Flamengo, muito boa tarde. Você que está chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. E é melhor de tudo, você não paga nada, é isso mesmo. É só você vir aqui embaixo desse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, aqui embaixo essa setinha, nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, porque ele é muito importante. Vamos para as informações, ainda falando sobre o jogo de ontem. Porque, irmão, que jogo horrível, que jogo feio do Flamengo. Não é esse Flamengo que a gente quer ver. Não é esse Flamengo, não é essa forma que a gente quer ver. Não dá mais pro Filipe Luís ficar errando dessa forma. Não dá mais pro Filipe Luís ficar vacilando desse jeito. Não tem mais condições. Chegou no limite, chegou ao fim. Não é esse Flamengo que a gente quer ver em campo. 1-1 com o Central Córdoba. Marquinhos, mas foi um resultado empate fora de casa na Libertadores. Eu não tô falando do resultado. O resultado, a gente queria a vitória e dava pra gente vencer. Eu tô falando da postura do Flamengo dentro de campo. A forma do Flamengo se comportar dentro de campo. Horrível. Horrível. Situação que o Flamengo se colocou dentro da Libertadores, dificílima. 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 Tem que fazer milagre. Pô, mas como assim, Marquinhos? Tem que fazer milagre. O Flamengo só depende dele. Por isso mesmo. Você confia hoje no Flamengo que só depende dele? Você confia? Olha os números. Flamengo venceu apenas um dos últimos 7 jogos pela Libertadores. Foi uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. 28,6% de aproveitamento. Marcou 3 gols e sofreu 5. Teve 9 grandes chances, perdeu 7. 10 grandes chances cedidas para o adversário. Precisou de 29 finalizações para marcar um gol. E teve 61% de posse de bola, ou seja, isso mostra que o Flamengo, arame liso, tem posse de bola e não consegue fazer nada. Por isso que eu falo, só um milagre. Hoje, no vídeo de hoje que eu tô gravando pra vocês, hoje, claro que futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar, as coisas dão água pro vinho, mas hoje, esse Flamengo não faz com que a gente, o torcedor, olhe e fale assim, vai melhorar. É triste falar isso, mas esse Flamengo do Filipe Luís chegou a esse ponto. Por isso que eu falei, chegou ao fim. Acabou. Não pode mais ter isso. O Flamengo tem 2 jogos dentro de casa. Tem que vencer os 2 jogos muito bem. Não sei como o Filipe Luís vai fazer isso. Aliás, sei sim. Deixando de ser teimoso. Porque assim, não dá pra ele ficar insistindo em Bruno Henrique. Não dá. Eu não entendi por que ele não botou o Alexandro. O Flamengo tinha que ter uma saída de bola refinada ontem. Por que ele não botou o Alexandro no lugar do Ayrton Lucas? Foi o pior que cedeu o gol pro Central Córdoba. Eu não entendi por que ele não tirou o Léo Pereira e botou o Léo Ortiz ter uma saída de bola refinada. Eu não entendi isso. Eu não entendo por que ele cisma em colocar o Luiz Araújo por dentro, se o Luiz Araújo rende por fora. Eu não entendo por que ele não pode botar o Matheus Gonçalves nesse jogo, que é um cara que rende bem por dentro. Então, Filipe Luís, você precisa abrir a mente. Gosto muito de você, acho que você é um técnico promissor. Agora, vou falar aqui uma parada. Essa parada de meritocracia, o cara não tá jogando nada, mas chega cedo no CT, é esse cara que vai jogar, tem que acabar isso também. Você tem que encontrar a balança, Filipe Luís. Claro que você também é o cara que entra em campo, arrebenta, mas é completamente indisciplinado, vai dar moral pra esse cara. Não, você tem que encontrar o meio termo. Tem que ser o melhor para o Flamengo. Então, tudo isso você tem que resolver, Filipe Luís. Tudo isso você tem que acabar. Tem que acabar com esse Flamengo frouxo, feio, horrível, que dá nervoso de assistir, Filipe Luís, jogar pra trás, recuado. O Flamengo jogou ontem, isso não tá no DNA do Flamengo. Isso não tá no DNA do Flamengo. Então o Flamengo tem que acabar com tudo isso, se quiser conquistar essa vaga na Libertadores. Se quiser conquistar alguma coisa esse ano ainda. Se quiser. Flamengo jogando fora de casa na Libertadores, de 2021 a 2022. 10 vitórias em 12 jogos. De 2023 a 2025. 1 vitória em 12 jogos. Mostra, explica o declínio do Flamengo? Isso explica o declínio do Flamengo dentro
da Libertadores, tá aí, os números não mentem, rapaziada. Os números não mentem. Então é isso que você tem que fazer, Felipe Luiz, deixar de ser teimoso. Sair, essa ideia que você tá, desgarra. É momento de mudança. É momento de abrir a mente de mudança. Felipe Luiz na coletiva falou o seguinte, um trecho que ele falou. Abre aspas, como a gente não conseguiu dominar o território, eles dominaram o Central Córdoba. E por volume e por número de cruzamentos, um erro foi fatal, um erro bizonho do Ayrton Lucas. Gerson tá andando em campo, Felipe Luiz. Não dá, Bruno Henrique não tá destoando. Ayrton Lucas não tá dando. Ô, vamos abrir a mente, pô. Não analisei ainda o gol. Mas tenho certeza que quando você analisar, você vai ver isso. Mas depois de tantos lançamentos e cruzamentos em que a defesa esteve bem, uma não foi bem. Não para de defender. Para de defender. Não digo que a defesa oscilou, mas que a equipe oscilou. A equipe inteira foi horrível. Danilo errando passe. O Danilo, gente. Pô, o Danilo. O time tá psicologicamente não tá bem, pô. Não tá bem. E aí começa a afetar outros. Entendeu? Afetar outros. Então, assim, o Felipe Luiz até falou também sobre que precisa voltar, tem que voltar, e é isso. Mas para voltar, Felipe Luiz, você tem que mudar as coisas. Ele falou o seguinte, temos que voltar ao que somos, o antes possível para poder passar e o que precisamos fazer é ganhar os próximos 2 jogos. Mas tem que mudar, Felipe Luiz. Se você não assistiu a coletiva do Felipe Luiz, quando acabar esse vídeo aqui, vai lá no nosso canal secundário, assiste analisando palavras, o que ele falou, cada resposta, para você entender a cabeça, o que ele está pensando. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, o canal Mídia Rubro Negra, é o canal secundário do canal Tudo Pelo Flamengo. Vai lá para você assistir não somente a coletiva do Felipe Luiz, se inscreve lá também, vai dar uma ajuda, a gente sempre tem esse conteúdo lá para vocês. A coletiva do Felipe Luiz é a zona mista ontem, com Gerson, com a Arrascaeta, tá tudo aqui no primeiro comentário fixado. Mas deixa acabar esse vídeo. Falar em Gerson, o Gerson cobrou, teve cobrança. Ontem os jogadores do Flamengo ficaram um tempo para sair do vestiário, teve cobrança, já fiquei sabendo que teve cobrança do Boto dentro do vestiário, uma palavra mais forte. Tem que cobrar, irmão. Tem que cobrar. O Gerson, na zona mista, falou sobre essa cobrança e falou o seguinte, cobrou também falando o seguinte, abre aspas, viemos para ganhar, não conseguimos, agora é falar menos e trabalhar mais, voltar para casa, pensar em fazer um bom jogo no sábado e temos que vencer ou vencer na Libertadores para poder classificar. A arbitragem não interferiu, e não interferiu mesmo. A gente não fez os gols, tem que falar menos e trabalhar mais, fecha aspas. É isso, a arbitragem, inclusive a arbitragem tirou um pênalti, né? Que se o Léo Pereira, meu irmão, tá chamando, tá imã de pênalti. Não foi, tá com a mão pra trás, mas tá com imã. E o Felipe Luiz tem que tirar esses jogadores, pô. Não dá, Felipe, não dá. Falar menos, trabalhar mais. É isso que o Gerson falou, mas ó, atuar mais, atuar pra mudar isso. Pra mudar, porque não dá. Grupo do Flamengo na Libertadores, grupo C. LDU é a líder com 8 pontos e 5 saldo de gols. Central Córdoba em segundo com 8 pontos, também 5, aliás, LDU é líder com 8 pontos e 3 saldo de gols. Central Córdoba é segundo com 8 pontos também, 2 saldo de gols. E o Flamengo está em terceiro com 5 pontos, 0 saldo de gols. Isso aqui é inadmissível. O Flamengo está nessa posição no grupo, na altura do campeonato, isso é inadmissível. O Flamengo precisa ganhar da LDU semana que vem, no Maracanã, por 2-0 para ultrapassar a LDU na tabela. Saldo de gols, tá? Central Córdoba joga com o Deportivo Táchira na Argentina, deve ganhar esse jogo. Na última rodada, LDU e Central Córdoba vão ter que se matar na altitude de Quito, se o Flamengo ganhar da LDU. E o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira no Maracanã. Acredita? Dá pra você? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Ontem, o Deportivo Táchira perdeu para a LDU por 3-2. Mas os caras, irmão, tiveram 28 chutes. 28 chutes do Deportivo Táchira contra a LDU. Contra 8 da LDU. 7 grandes chances da Deportivo Táchira contra 3 da LDU. Então, assim, se não mudar, até o jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã vai ser perigoso pro Flamengo. Até esse jogo. A torcida do Flamengo não abandona, a torcida do Flamengo tá do lado, a torcida do Flamengo tá junto e cobra ao mesmo tempo. Até o momento, 44 mil ingressos foram vendidos pro jogo de sábado contra o Bahia. E 35 mil ingressos foram vendidos pro jogo de quarta-feira contra a LDU pela Libertadores.
Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Vamos ver se ele... Porque assim, o Flamengo enfrenta o Bahia sábado, e aí vai ter que poupar contra o Bahia, porque o jogo mais importante é a LDU, na próxima quarta-feira. Aí vai ter que poupar contra o Bahia. Vai ter que... Não vai dar pra botar todo mundo. Viagem, essa doideira toda. Aí depois da LDU, o Flamengo enfrenta o Botafogo. É clássico, não dá pra poupar no clássico. Então vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer, né? O Flamengo treina hoje. Nesse momento tá treinando no CT do Ninho do Urubu. Se representou agora às 16 horas e 30 minutos. Tá treinando pra botar os pingos nos i, botar os eixos, né? Botar as coisas nos conformes. Pra poder acertar isso aí, Flamengo. Tem que acertar isso aí, Felipe Luiz. Ó, abre a mente. Tem que acertar isso. Vamos falar de um episódio triste que aconteceu hoje. Porque o Flamengo chegou hoje pela manhã, de madrugada. Por volta das 5 horas da manhã, o Flamengo chegou no Rio de Janeiro. E aí, gente, jogadores do Flamengo sofrendo tentativa de assalto. Carro do Rossi foi o melhor jogador novamente ontem. O carro do Rossi, alvejado por 4 tiros. É isso mesmo. O Flamengo informou logo de manhã cedo o seguinte: ao desembarcarem no Rio de Janeiro por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após a partida válida pela Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, graças a Deus, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar do grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram na sua residência. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia. Absurdo, irmão. Absurdo no Flamengo. Isso aconteceu no Flamengo. Aliás, absurdo, isso aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eu vou te falar uma parada. Prefeito Eduardo Paes, tá aí, ó. Show da Lady Gaga. Nada contra artista. Eu tô falando da estrutura. Show da Lady Gaga, isso, aquilo, outro. Jogadores do Flamengo sendo alvejados. Fora, isso é porque jogador do Flamengo tem carro blindado. Fora as pessoas. Tiveram outros motoristas que foram assaltados. Que levaram o carro, que levaram os pertences. Outros motoristas também estavam nessa mesma via e foram abordados. Estavam passando lá pelo local. Né? Então, assim, tem alguma coisa que não tá certa. Show da Lady Gaga tá tudo lindo, maravilhoso, milhões de pessoas e tal. Enquanto o Rio de Janeiro tá sofrendo, enquanto as pessoas estão morrendo. Aí, eu vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma coisa. Tem torcedor do Flamengo que tá dizendo que isso é cortina de fumaça. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o carro do Rossi. Eu vou mostrar já já, tá? Então, assim, gente, eu sei que tá todo mundo chateado, o Flamengo perdeu, aconteceu isso tudo. Agora, ó, calma. Vamos deixar as emoções, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Cobrança nos jogadores tem que acontecer e vai acontecer. Agora, dizer que forjaram um assalto, quatro tiros no carro do cara, forjado, consciência. Tem torcedor falando isso. Vamos ter consciência. Em nota oficial, o Rossi soltou nas suas redes sociais o seguinte: hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Essa foi a nota oficial do Rossi. O Flamengo também soltou uma nota oficial, tá? Falando o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, conforme divulgado em boletim de imprensa na madrugada desta quinta-feira, alguns de seus atletas foram alvo de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas nos seus carros, por volta das 5h30 da manhã, após o desembarque no Rio de Janeiro. A ocorrência se deu na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, quando o veículo blindado que estava o goleiro Rossi chegou a ser atingido por 4 disparos. Felizmente, nenhum atleta ou ocupante do veículo foi ferido e todos se encontram em segurança. Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades de segurança públicas competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis. O Flamengo também está prestando total suporte aos atletas envolvidos. O clube agradece os inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo do dia, em nome dos seus jogadores. Aí vem uma parte mais importante. Em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais. E tá certo, tem que rever. Olha como ficou o carro do Rossi. Pra galera que tá falando que
Ah, Marquinhos, isso é mentira, é pra forjar, é pra isso, é pra aquilo outro. Gente, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou o carro do Rossi. Olha aqui, tiro, tá? Vou passar aqui pra mostrar pra vocês. Tiros, olha isso. Ó, olha lá, retrovisor. Olha aí, perto do pneu. Olha lá, na janela. Olha, gente, se esse tiro aqui, ó, olha esse tiro aqui, olha isso aqui, gente. Olha isso, na janela. Gente, não é brincadeira, não é cortina de fumaça, não é uma parada de tipo assim, é uma coisa séria. É uma coisa séria. Então vamos pensar, vamos raciocinar, tá? Vou voltar aqui pra gente poder voltar pro vídeo. Vamos raciocinar antes da gente falar, porque às vezes a gente fica na emoção e a gente esquece que são seres humanos. A gente vai cobrar, tem que cobrar. Mas vamos manter a calma, tá? Isso é uma coisa muito séria. O que aconteceu é uma coisa muito séria. Inclusive para jogadores que querem vir jogar no Flamengo. O cara olha e fala assim, caraca, eu vou levar minha família para ir? Eu vou levar a minha família para ir? Então, vamos raciocinar. Por exemplo, o Jorginho. Jorginho tá mais perto de vir, pô. O Arsenal foi eliminado ontem. Foi eliminado. Perdeu o PSG, foi eliminado. A expectativa é que o Jorginho se apresente no dia 6 de junho. O cara pode repensar, irmão. O cara pode repensar. O cara pode olhar e falar assim, opa, não vou levar minha família pra ir não, pô. Não vou levar minha família pra ir. Falta de segurança? Então, gente, o assunto é muito sério. O Flamengo venceu ontem pelo Sub-20 no Brasileiro por 2-0 o Bahia. Uma vitória importante, 2 gols do Pedro Leão, tá? E o Flamengo tá com 10 pontos. Tava com 10 pontos na 13ª colocação. O Flamengo subiu para 16... Aliás, o Flamengo tava com 13 pontos. O Flamengo subiu para 16 pontos, entrou no G4, na 4ª colocação. O Palmeiras está com 20 pontos na liderança, beleza? Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo, pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado de verdade pela sua companhia, pela sua presença, mas vem aqui embaixo nesse botão, clica nele aí e se inscreve, além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, compartilha esse vídeo aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante, se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo aqui no Facebook, você vai ajudar demais o nosso trabalho. E se você quiser assistir a coletiva do Felipe Luiz, a Zona Mista, ontem com o Gerson, com o Arrascaeta, tudo que eles falaram, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá e se inscreve no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro-Negra. Mais tarde a gente vem aqui para trazer mais informações para vocês. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, eu vou deixar essas janelinhas aqui, ó. É só você clicar numa delas que tem muito conteúdo. Valeu? Tô triste, é isso. Saudações rubro-negro. Valeu, rapaziada!